tarde, começamos mais um programa. Sabia que no passado dia 22 foi comemorado o Dia Internacional da Água? Pois é, e nada melhor do que falarmos a respeito disso no programa de hoje. Vamos fazer o percurso das águas pela cidade de Lisboa e você vai comigo. Sabe por quê? O seu giro começa agora. Vamos começar o nosso percurso pela nascente da Mãe de Água Velha, sendo esta a primeira nascente a ser explorada para o abastecimento de água na cidade de Lisboa. Antes da água chegar à cidade, fazia a travessia pelo Vale de Alcântara e desaguava no reservatório da Mãe de Água das Amoreiras. De lá, seguia por galerias subterrâneas e nós vamos conhecer tudo isso. Doutora Bárbara, aqui é o início de tudo. Conte-nos um pouquinho da história. A história do aqueduto, contar num bocadinho é complicado, porque é uma obra que abrange praticamente todo o século XVIII, tendo em conta que ele é construído a partir de 1731 e vai até 1799, e ainda se prolonga pelo século XIX. De qualquer forma, este é o princípio, é como se fosse o berço do aqueduto. É aqui que o Manuel da Maia começa a obra, na chamada Quinta das Águas Livres. Esta zona é uma zona que é atravessada por 3 ribeiras, um rio, tem muitas águas subterrâneas e, portanto, calculava-se que no século XVIII seria o suficiente para abastecer a cidade de Lisboa. No fundo, depois a história vem-nos dizer que não era bem assim e estas nascentes não tinham tanta água quanto aquilo que se calculava. Mas aquilo que se fez, no fundo, foi um monumento que ao mesmo tempo transportava água para Lisboa e esse foi, sem dúvida, o grande desejo de Dom João V, o rei que manda construir. Nós temos aproximadamente do lado esquerdo um túnel de 4.000 metros, do lado direito 600 metros. Saímos da nascente da Mãe de Água Velha e estamos na Mãe de Água Nova. Me explica tudo isso. Era aquilo que eu dizia há pouco, explicar o sistema do aqueduto das águas livres não é explicar apenas um canal de água. Portanto, nós estamos a falar de um aproveitamento de mais de 58 nascentes, que não estão todas à mesma cota, que não estão todas no mesmo local. Portanto, o aqueduto, no fundo, acaba por ter um aqueduto geral e uma série de outros aquedutos secundários que se entroncam neste aqueduto geral. Por isso, nós encontramos para o nosso lado esquerdo o aqueduto Olival do Santíssimo e depois, para a nossa direita, vamos encontrar o aqueduto do Caneiro. No fundo, aquilo que eles fazem é ir se entroncando uns nos outros para depois derivar no aqueduto geral. E saindo daqui, nós vamos para onde? Saindo daqui, agora temos que atravessar o Vale de Alcântara para podermos entrar então na cidade. Então vamos a isso. Fizemos aproximadamente 12 quilômetros de aqueduto até chegarmos no Vale de Alcântara. E agora? 12 quilómetros de um
mais vasto complexo de sistema, que é constituído por 58 km. Portanto, agora aquilo que nós estamos aqui assim a ver é a travessia do Val de Alcântara, são 941 metros e é de facto a entrada mais monumental do aqueduto na cidade de Lisboa. Dizemos que para trás ficou a parte mais técnica e agora vem a parte mais arquitetónica deste monumento, não só com o reservatório, também com os chafarizes que depois lhe estão agregados. Em relação às curiosidades, eu sei que aqui existem diversas. Quais são, Bárbara? Podemos falar do número de trabalhadores, que não se sabe quantos foram em todo o complexo do aqueduto, mas aqui assim para este trajeto do aqueduto sabem-se que foram 1.300 homens que aqui trabalharam entre 1736 e 1744, o que nos leva à segunda curiosidade, quer dizer que foi antes do terremoto de 1755. Portanto, o que é que terá acontecido? Não caiu. Aqui o aqueduto sobrevive ao terremoto de 1755, apenas 2 das claraboias caíram e foram repostas muito rapidamente. E depois temos a outra que não é bem uma curiosidade, é um acontecimento. É um facto. Já no século XIX, o aqueduto aqui nesta travessia do Val de Alcântara não era apenas o trajeto da água, ele é concebido também como viaduto, portanto era o passeio dos arcos, estava aberto desde as 6 da manhã até às 10 da noite. Ora, é exatamente aproveitando esse trajeto que aqui era feito, que no século XIX um galego chamado Diogo Alves, mas que ficou conhecido pelo Pancadas, com o seu bando, introduziam-se dentro do aqueduto, até porque o aqueduto tinha guardas e tinha portas, portanto eles introduziam-se dentro do aqueduto, esperavam pelas suas vítimas a meio e depois aguardavam que as pessoas passassem, davam-lhes uma pancada na cabeça, roubavam o que traziam, atiravam lá para baixo. Durante 6 meses eles terão morto cerca de 60 pessoas. As autoridades, porque não os conseguiam apanhar, fecharam este passeio dos arcos, só foi aberto depois de mais de 100 anos, já pela EPAL, para permitir então visitas guiadas. Este homem foi o último decreto de condenação à morte assinado em Portugal. Ele foi enforcado no dia 19 de fevereiro de 1841. Agora nos despedimos do Vale de Alcântara e seguimos para o reservatório na Mãe d'Água das Amoreiras. Certo. Então vamos a isso? Vamos. Vamos embora. Nesse percurso das águas, qual é a função do reservatório? O reservatório da Mãe d'Água das Amoreiras é o reservatório final, portanto toda a água que vem do aqueduto das Águas Livres e dos seus ramais de captação secundária vem naturalmente parar ao reservatório da Mãe d'Água das Amoreiras. Daqui depois saem galerias de abastecimento aos chafarizes, às casas nobres, às fábricas. Nem todas as galerias saem daqui, mas daqui sai necessariamente a primeira e a mais importante, que foi a Galeria do Loreto. Aqui no reservatório a arquitetura sobrepõe-se à técnica, senão quando, e um dos exemplos que eu costumo de facto focar é a presença da cascata. Nós encontramos sempre cascatas em jardins ou na natureza. Aqui dentro, esta arquitetura, portanto, procurou-se trazer para dentro deste reservatório, que se quis como uma catedral de água, um exemplo marcante da água. Portanto, o reservatório foi de facto rebaixado para se enquadrar este elemento, que é, sem dúvida nenhuma, um elemento barroco, do jardim barroco, dentro de um reservatório barroco, onde de facto toda a imponência do espaço abafa um pouco a água e apenas essa característica de reservatório de água. Portanto, é sem dúvida nenhuma um dos elementos mais marcantes aqui dentro. Estamos finalizando o percurso das águas. Vamos passar pela Galeria do Loreto, mas antes disso, ainda temos um outro acesso. Para onde é que nós vamos? Vamos para o reservatório da Patriarcal aqui no Jardim do Príncipe Real. Então vamos a isso.
aqui nós terminamos o percurso das águas pela cidade de Lisboa. Aqui terminamos mesmo o percurso das águas na cidade de Lisboa, a não ser que retrocedemos tudo novamente e voltamos às nascentes para ver, porque acaba por ser como que o ciclo da água, não é? Portanto, há sempre água, havia sempre água circular, uma vez que o aqueduto foi desativado em 1967. E já a seguir, o maior festival de animação em Lisboa, Monstra. Não saia daí!